Na semana passada, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre hidrocarbonetos, alcanos, cicloalcenos, justamente porque o próximo conteúdo tem a ver com a nomenclatura deles. Então, para essa primeira videoaula, eu separei o tema nomenclatura de hidrocarbonetos. Na pesquisa, vocês já preencheram o que significa hidrocarboneto, então só recapitulando. São compostos orgânicos feitos somente de carbono e hidrogênio. Não tem N, não tem O, não tem P, não tem S, não tem mais nada além de carbono e hidrogênio. Onde que nós encontramos hidrocarbonetos? Principalmente no petróleo. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos e do petróleo a gente pode retirar muitos compostos. Exemplo, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel e outros derivados. Na figura que vocês copiaram, provavelmente, espero que tenham copiado, mostra um pouquinho como é feita a separação de cada um dos componentes do petróleo. O processo é a destilação fracionada. No primeiro ano, vocês devem ter estudado algo sobre separação de misturas. Tinha filtração, decantação, sulfonação. Um dos processos é a destilação. Resumindo, como que acontece isso? O petróleo é aquecido. Conforme as substâncias vão chegando ao seu ponto de ebulição, elas vão sendo separadas. As substâncias menores, com menos carbonos, são as que têm ponto de ebulição mais baixos. Então, são as primeiras que saem. Tá ali, gás refinado. Poucos carbonos, até uns 4, 5 carbonos. Aí vem a gasolina, que já tem de 5 a 8, 9 carbonos. E podem ver que as temperaturas vão aumentando. Isso quer dizer que os compostos vão ficando maiores. Sai tudo e o resíduo que sobra ainda vira asfalto. Agora, em relação à nomenclatura, existe uma regra básica que vocês vão usar para fazer o nome de qualquer composto orgânico. Então, gravem bem essa sequência. Todos os compostos orgânicos, quando nós vamos fazer o nome oficial, vão seguir essa mesma regrinha: prefixo, infixo e sufixo. O prefixo vai dizer quantos carbonos tem no composto. Já mostro para vocês a tabelinha. O infixo é o tipo de ligação e o sufixo a função orgânica. Por enquanto, a única função que a gente vai estudar na nomenclatura é hidrocarboneto. Então, por enquanto, só tem um sufixo para vocês decorarem. Na nossa sala de aula, um dos primeiros itens que eu deixei para vocês era uma musiquinha sobre nomenclatura. Então, eu espero que vocês tenham visto esse vídeo. E a ideia daquele videozinho, na verdade, é que vocês decorem alguns termos importantes para hidrocarbonetos. Os principais estão justamente aqui. Quais são os prefixos mais usados em química orgânica? O que vocês têm que entender? O prefixo vai dizer quantos carbonos tem no composto. E para cada quantidade é um prefixo diferente. Se o nosso composto orgânico tiver um carbono na sua cadeia principal, o nome dele começa com o prefixo MET. M-E-T. Sim, esse é o prefixo, não riam. Se o composto tiver 2 carbonos, o prefixo ET. Aumentando um pouquinho, prop. 4 carbonos, but. Até aqui são prefixos não muito comuns no dia a dia em relação a quantidades. 5 já fica mais fácil. E 6 também. 7. 8. 5, 6, 7, 8 são bem tranquilos, porque vocês costumam usar esses prefixos em outros contextos. 9. Non, 10. Dec, 11. Um dec e 12. Dodec. Esses são os prefixos mais usados em química orgânica. Aí, na musiquinha que eu deixei, o refrão diz assim: MET, ET, PROP, BUT. Sim, é bem infantil, mas ajuda a decorar.
Então, quem não viu ainda, por favor, assista, tá no material de química. Gravem bem esses prefixos e preencham a tabela que tá no caderno de vocês. Depois do prefixo, o nome é formado pelo infixo, que vai dizer o tipo de ligação que existe entre os carbonos. Se os nossos carbonos fizerem apenas ligações simples, ou se só tiver um carbono, o infixo que a gente vai usar é o an. Se por acaso aparecer uma ligação dupla entre os nossos carbonos, en. E ligação tripla, in. Se forem duas ligações duplas e duas ligações triplas, assim ou assim. Os dois jeitos são aceitos. E agora, como que ficaria o nome de um composto juntando todas essas regrinhas? Eu coloquei para vocês alguns exemplos, então vamos fazer juntos esses nomes. Qual é o começo de qualquer nome? O prefixo, que tem a ver com quantos carbonos existem na molécula. No caso desse composto aqui, quantos carbonos tem nele? Apenas um. Se só tem um carbono, eu vou lá na minha tabelinha. Deixa eu achar a minha tabelinha. Achei. Eu vou lá na minha tabelinha e procuro qual é o prefixo para um carbono. Aqui, met. Então, o nome desse composto vai começar com o prefixo met. Já terminamos esse. Segundo composto. Quantos carbonos tem aqui? 2. Se tem 2 carbonos, vou na minha tabelinha, o prefixo vai ser et. E por fim, esse aqui. Quantos carbonos tem? 3 carbonos. Prefixo prop. Certo? Então, nós temos aqui o começo de cada um dos nomes. Primeiro composto. Existe alguma ligação dupla ou tripla entre carbonos aqui? Não, porque só tem um carbono, então não tem como ter ligação dupla ou tripla. Se só tem ligações simples, nós vamos usar o infixo an. Aqui. Existe ligação dupla ou tripla entre o carbono? Não. Só ligação simples. Se só tem ligações simples, de novo, an. E nesse aqui, ligação simples, ligação simples. Se é tudo simples, an. Tá faltando só um pedacinho do nome. O sufixo. E lembram que eu comentei com vocês? Por enquanto, só tem um sufixo que a gente vai usar. E é a letra O. Então, preenchendo esses nomes. Metano, etano e propano. Todos esses aqui são alcanos. Podem ver que a nomenclatura deles termina em ano. Alcanos. O que é um alcano? São compostos hidrocarbonetos de cadeia aberta e só ligações simples entre os carbonos. Então, aqui vocês têm 3 exemplos de alcanos. Outros exemplos de hidrocarbonetos. Como seria o nome desse composto aqui? Começo é quantidade de carbonos. Nós temos 2 carbonos, então, eu acho que vocês já decoraram até o momento, né? 2 carbonos, et.
certo? Pergunta: existe outro lugar para essa ligação dupla estar além dessa posição? Tem outra possibilidade? Não. Então, eu não vou ter que colocar nenhum número aqui. Vocês já vão entender neste exemplo o que significa esse número. Não tem outra possibilidade. De qualquer forma, ela vai estar no meio desses dois carbonos. Tem ligação dupla agora. Então, o meu infixo já não vai ser mais an, vai ser em. E por enquanto, todos os compostos terminam com a letra O, eteno. Aqui, quantos carbonos tem? 3 carbonos. Prefixo para 3 carbonos, prop. A ligação dupla está aqui, do primeiro para o segundo. Se ela estivesse desse lado, ela estaria, de novo, do primeiro para o segundo. Em qualquer um desses lugares, ela vai estar no carbono 1. Então, não tem outra opção além de carbono 1 para ela. Por isso, também não vai aparecer número nenhum aqui. Ligação dupla em e o sufixo O, propeno. Então, eteno, 2 carbonos, propeno, 3 carbonos. E se o nosso composto for um pouquinho maior, tipo esse aqui? Total, quantos carbonos tem aqui? 7. Na nossa tabelinha de prefixos, 7 carbonos, hept. Onde está a ligação dupla? Se eu começar da esquerda, ela está no primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono. Do quarto para o quinto. Vou anotar isso aqui. Daqui para cá, certo? E se eu começo pela direita? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual das duas pontas está mais perto da ligação dupla? Esquerda ou direita? Direita. Então, eu vou seguir essa sequência. O meu composto começa aqui. Essa ligação dupla só pode estar aqui? Não, ela poderia estar aqui no carbono 2, aqui no carbono 1, então eu tenho outras possibilidades. Quando eu tenho mais de uma possibilidade, eu preciso colocar aqui no nome em que carbono começa a ligação dupla. É aí que vai aparecer um número no meio do nome. Então, o prefixo tá aqui, hífen. A ligação dupla está aqui, do terceiro para o quarto carbono. Ela começa no terceiro. Então, esse é o número que vai aparecer no meio do nome. Hífen de novo. Aí, continua a regrinha normal. Se tem ligação dupla em, e se é o hidrocarboneto, ó. Qual que é a diferença, por exemplo, desse para esse? Aqui, a ligação dupla tá no primeiro carbono para o segundo. E se fosse desse lado, ela estaria do primeiro para o segundo. De qualquer jeito, ia ser no carbono 1. Não precisa do número. Se ela estivesse agora nesse composto, aqui, mudaria o número. Então, eu tenho que indicar onde ela aparece. Todos esses terminam em eno. Isso aqui é a classe dos alcenos. Isso aqui é a classe dos alcenos. O que são os alcenos? Hidrocarbonetos de cadeia aberta e com uma ligação dupla. Por isso que eles terminam em eno. E os nossos últimos exemplos antes do exercício. Agora, todos esses têm ligação tripla.
Atena! Então, o que vai mudar? O infixo. Começamos pelo prefixo da mesma maneira. Conta os carbonos. 2, prefixo. Et. Tem outro lugar para essa ligação tripla estar além daqui? Não tem. Então, não precisa colocar número nenhum. Sem ligação tripla, agora não usamos mais an nem em. Usamos in. E por enquanto só temos o sufixo o. Etino. Segundo exemplo. Quantos carbonos nós temos? 4. Prefixo para 4 carbonos. But. A ligação tripla está aqui, do primeiro para o segundo. Claramente, essa ponta aqui está mais perto do que essa. Então, o carbono 1 é esse, certo? Se ela não estivesse aqui, se ela fosse nesse carbono, seria no carbono 1? Não seria, então mudaria o número. E por fim, como é ligação tripla, nós temos quantos carbonos nesse composto? 6. Prefixo para 6 carbonos, X. Qual dos carbonos é o carbono 1? Se eu começo por aqui, tá muito longe da ligação tripla. Então, o carbono 1 é esse. O composto é da direita para a esquerda. Além dessa posição, tem outro lugar para a ligação tripla estar? Ela poderia estar aqui, no carbono 2, no carbono 3. Então, se tem outra possibilidade, eu preciso dizer que ela, nesse composto, está no carbono 1. E como é ligação tripla, ino, X, ino. Esses compostos todos que estão aqui, etino, but-ino, X-ino, são alcinos. Compostos de biocarbonetos de cadeia aberta e com ligação tripla. Os alcinos, todos eles terminam em ino. Eu separei uns exercícios bem simples só para reforçar as regras que eu acabei de explicar sobre nomenclatura. Então, no caso, essa primeira questão é sobre alcinos. Como vocês podem ver, todo mundo termina em ino. E o exercício é que nós relacionemos a fórmula que está aqui com o nome. Não tem repetição da quantidade de carbonos, então é só lembrar qual que é o prefixo para saber o nome do composto. Esse aqui tem 6 carbonos. Qual desses prefixos representa 6 carbonos? X. Então, o composto 1 se chama X-ino. Segundo composto, 2 carbonos. Prefixo de 2 carbonos, et. Etino. 3 carbonos, prop. Propino. 4 carbonos, but. Então, esse é o but-ino. E 5 carbonos, pente. Essa é a relação. Como que seria a resposta? Letra A, número 4. Letra B, 3. Letra C, 5. Letra D, 1. E letra E, 2. Essa seria a relação correta. No exercício 2, vocês têm 4 moléculas diferentes e pede para marcar a opção que tem o nome na ordem desses compostos. Então, o primeiro passo é contar quantos carbonos tem em cada um.
ver o tipo de ligação, se é simples, dupla, tripla e montar o nome. Primeiro composto, quantos carbonos nós temos? 6. Prefixo para 6 carbonos. X. Se vocês olharem, todas as opções começam com esse X, então não dá para eliminar nenhuma de cara. O que muda da A para C, por exemplo, é o número. Eu preciso saber em que carbono está a ligação tripla. Se eu começo da esquerda, está mais longe do que da direita. Então, meu composto começa da direita para a esquerda. Esse é o carbono 1. A ligação a ligação tripla, ela começa no carbono 1. Então, X, 1, e como é ligação tripla, íno. O que nós temos de opção com X, 1 íno? Apenas letra A e B. Já eliminamos a C, a D e a E. Segundo composto, ele pode dar uma enganada. Por quê? Se você não prestar atenção nisso, vai lá e conta 1, 2, 3, 4, 5 e usa o prefixo de 5 carbonos. Porém, 1, 2, 3, 4 e aqui nós temos 6 carbonos por conta desse valor. Então, no total, são 10 carbonos. Se são 10, o composto começa com DEC. E se começa com DEC, já podemos descartar a letra B. Já sabemos que a resposta é a A. Eu vou só terminar de montar esse nome com vocês. O número que vai aqui. Como que eu sei de que lado que eu começo a contar? Se eu começo da esquerda, eu vou ter 1 mais 6, 7 carbonos antes da ligação tripla. E se eu começo da direita, eu vou ter 1, no próximo já é a ligação tripla. O composto começa daqui. Se ele começa por aqui, que tá mais perto, primeiro, segundo. Então, 2, íno. Esse aqui é parecido, tem um parênteses, então eu tenho que cuidar aqui e aqui quando for contar os carbonos. No total, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prefixo non. Em qual carbono está a ligação tripla? Se eu começo da esquerda, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se eu começo da direita, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui tá mais perto. Então, o composto, nesse caso, é da esquerda para a direita. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. 4, íno. E a última molécula tá na fórmula de risco. Eu tenho que achar os carbonos. Oito. Oct. A ligação tripla tá aqui nessa ponta. Então, já sei que aqui é o carbono 1. Essas são as respostas. Juntando tudo, como eu já tinha comentado. Letra A. Aqui na terceira questão, a gente já sabe que são alcanos. Então, todo mundo vai terminar em ano. O que vai mudar são os prefixos de acordo com os carbonos. Nem precisa montar as moléculas, é só fazer o nome mesmo. Letra A, tem 5 carbonos. Qual é o prefixo? Pente. Letra B, 4. But. Letra C, 3. Prop. Letra D, 6. Ex. 7. Hept e 10. Dec. E como são todos alcanos, é só acrescentar o an de ligação simples e o O de diocarboneto. Então, pentano, butano, propano, hexano,
heptano e decano. Assim. Essas são as respostas da terceira questão. Quarta questão pede para a gente marcar na sequência os nomes desses compostos. Agora, todos eles têm ligação dupla. Então, nós temos alcenos, vão terminar em eno. O que vai mudar são as quantidades de carbonos. Primeiro, 2 carbonos. Et. Se vocês olharem, todos os nomes começam com et. Então, não tem como eliminar nenhuma por enquanto. Tem ligação dupla. Eteno. Não aparece número, porque ela só pode estar na posição 1. Segundo composto, nós temos 5 carbonos. Pente. Essa ligação dupla poderia estar aqui no carbono 1. Então, se eu tenho mais de uma opção, eu tenho que indicar onde ela aparece. No caso, tá mais perto da direita do que da esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2. 2-eno. Isso já faz a gente eliminar a A e a C, por conta do número. Tem que ser pente 2-eno. E essa pequena molécula aqui de baixo? Nós temos no total 8 carbonos. Oct. Em qual dos 8 está a ligação dupla? Se eu começo pela esquerda, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se eu começo da direita, primeiro, segundo, terceiro, quarto. De qualquer jeito, de qualquer uma das pontas, é no carbono 4. Então, oct 4-eno. Juntando eteno, pente 2-eno com oct 4-eno, resposta B. E o nosso desafio, na verdade, eu queria que vocês tentassem descobrir uma certa relação matemática entre C e H nos hidrocarbonetos. Por exemplo, eu peguei um alcano do exercício 3. Tem lá C4 e H10. Qual é a relação matemática entre o número 4 e o número 10? Ou no caso dos alcenos, lá do exercício 4 eu peguei o C2H4. Qual a relação? Existe uma fórmula que não tem exceção. Toda vez que nós temos um alcano, a quantidade de Hs é exatamente a quantidade de carbonos vezes 2 mais 2. Por exemplo, aqui, ó, 4 carbonos. Se eu dobrar, 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Não tem erro, não tem exceção. Toda vez que for alcano vai acontecer isso. Eu pego o total de carbonos, dobro e acrescento 2. Nos alcenos, a relação é um pouco mais simples ainda. A quantidade de H é sempre o dobro em relação ao carbono. Então, a fórmula é CX H2X. Também não tem exceção. Se eu tiver, por exemplo, 4 carbonos, eu vou ter 8 Hs. Se eu tiver 27 carbonos, eu vou ter 54 Hs. Sempre vai ser o dobro nos alcenos. E nos alcinos, a relação é quase igual dos alcanos, só que ao invés de somar 2, nós descontamos 2. Assim. A quantidade de H é o dobro de carbonos menos 2, igual aqui. O dobro de 4, 8, menos 2, 6. Se vocês quiserem, podem conferir nos exercícios que eu deixei aqui, ó. As outras moléculas que estão por lá. Vocês vão ver que vai dar certinho essa relação matemática. Alcano, alceno e alcino. Para qualquer quantidade de carbono. Se for alcano, H é o dobro mais 2. Se for alceno, é o dobro. E se for alcino, é o dobro menos 2.